E aí, você planeja o seu sucesso ou o seu fracasso? Bom dia! Estou aqui novamente para conversar com vocês sobre fracasso, né? E planejamento. Nessa manhã, onde tudo saiu diferente do que eu planejei, eu decidi vir aqui conversar com vocês sobre planejamentos de fracasso, né? E a gente não percebe que a gente faz esse tipo de movimento de planejar as nossas derrotas, de esperar sempre o mais difícil, sempre o mais complicado, planejar sempre as nossas derrotas, né? Não sei se você é uma pessoa controladora, mas às vezes eu me vejo nesse lugar de controle, né? Parece que a humanidade, em geral, né, nesse interessante ponto de vista, todo mundo necessita muito de controle, mas que é exatamente uma mentira, porque o que nós queremos mesmo é segurança. E a segurança, a gente confunde segurança com estabilidade, sendo que nas coisas, né, da vida não existe estabilidade. Tudo muda, tudo se movimenta, tudo se transforma, tudo tem um fluxo. Na vida, nada é estagnado, parado. Então, nada é isento de mudança. Nada é fixo. Tudo é transformação, transmutação, constante movimento, constante mudança. Mas nós, erroneamente, buscamos a segurança e o controle, né? A gente busca a segurança e o nosso erro é achar que controlando a gente vai ter essa segurança, né? E os controles que a gente vai comprando aí na vida, de controlar a você mesmo, de controlar o outro, de controlar o seu tempo, de controlar o seu trabalho, de controlar, a gente vê uma sociedade cada vez mais ansiosa, né? E planejando futuros, só que um planejamento equivocado, planejamento do que não vai dar certo. Não sei se você já planejou assim, né? Esse planejamento do fracasso. Você está mirando uma coisa, você tem uma meta, um foco, e você já fica calculando, mas se esse aqui não der certo, eu vou fazer esse outro caminho. Mas se esse outro caminho não der certo, eu vou fazer esse outro aqui. Mas se esse outro não der certo, eu vou fazer aquele outro, sabe? Você está planejando sucessivos fracassos, em vez de olhar para o que você escolhe e ir até ali, né? E ir em direção a isso, fazer o que se requer. Muitas vezes eu me peguei fazendo isso, né? Planejando as minhas derrotas, planejando já o não dar certo, o não vai ser como eu planejei, o não, sabe? E isso é um certo controle que a gente tem, a necessidade do controle, de controlar até as nossas derrotas. Porque a gente não controla o nosso sucesso, né? Porque é algo que a gente, né, que é como se a gente não conhecesse. É que nem aquela frase, né? Felicidade, se tá tudo muito feliz, lá na frente, né, vai ficar muito triste ou vai vir uma coisa muito difícil. Cancela tudo isso, porque isso é planejar a infelicidade, é planejar o fracasso, é planejar sempre o negativo na nossa vida, né? E a gente está nesse lugar do conhecido, porque de certa forma a maioria, né, em geral, a população ela não
não reconhece, né? A gente meio que não reconhece os nossos sucessos, os nossos ganhos, as nossas conquistas, e fica sempre mais familiar as derrotas, né? O não reconhecimento, o fracasso, o não dar certo. Então, esse lugar conhecido de ser sempre derrotado, ser sempre superado, sempre subestimado, né? É esse lugar conhecido e, entre aspas, confortável, né? E o sucesso, a vitória, os ganhos, o reconhecimento, muitas vezes é um lugar desconhecido. Ou a gente não tem clareza ou não reconhece esse lugar quando a gente está lá, né? Por isso é tão importante todo dia a gente reconhecer as nossas vitórias, agradecer os nossos ganhos, agradecer as coisas que aconteceram naquele dia, porque assim a gente já vai ensinando para o nosso corpo, para as nossas células, que aquilo é uma vitória, que aquilo é um sucesso, de que aquele dia foi um sucesso. Reconhecendo esse lugar e tornando o sucesso um lugar confortável, um lugar conhecido. Saindo do lugar conhecido de fracasso, de derrota, de frustração, certo? Então, quando a gente vira a chave e se sente confortável com as vitórias, a gente vai planejar, né, esse lugar aqui confortável, as vitórias. Se a gente tem um lugar conhecido, né, mantém um lugar conhecido de fracasso, dor, perda, mágoa, a gente vai voltar a criar esse lugar aqui, né? Então é uma mudança de ponto de vista, uma mudança de paradigma, olhar de forma diferente, e você consegue mudar essa energia, né? Você, no lugar de planejar o fracasso, que é um lugar conhecido, que muitas vezes você vai para esse lugar, você vai planejar a vitória, que é um lugar que vai se tornar conhecido, né? A partir de afirmações, a partir de exercícios de gratidão, de reconhecer as suas vitórias diárias. Todo dia temos pelo que agradecer. Todo dia nós somos vitoriosos, mesmo que o dia seja horrível, mesmo que todo planejado daquele dia seja completamente diferente do que você fez, esse dia tem sim um motivo para ser agradecido, né? Você tem motivos para agradecer, simplesmente porque você acordou, simplesmente porque você respirou, simplesmente porque você tem condições de estar vivo, simplesmente porque você tem um alimento, simplesmente porque você tem pessoas com você. São coisas tão simples que a gente não percebe o quanto somos agraciados, o quanto somos ricos, o quanto somos felizes por termos isso, e a gente não dá valor. Claro que não basta só, mas já é um ponto a ser reconhecido para sair desse lugar do fracasso, né, da dificuldade que é conhecida, e indo para o lugar da gratidão, para o lugar do reconhecimento da vitória, e se reconhecendo todo dia um vitorioso e não um fracassado. Você vai começar a planejar as suas vitórias, olhar para aquele passinho que você deu naquele dia, que já é um passo enorme de uma trajetória que você está trilhando na sua vida, né? Me conta aí nos comentários se você se reconhece nesse lugar, criando mais os planejamentos de fracasso do que os planejamentos de sucesso. Tem um outro ponto importante, que é a questão do sempre esperar o negativo, né? Sempre esperar o difícil, porque você não está disposto a fazer o que se requer para ter o sucesso.
Você não está disposto a fazer e a ser a energia que se requer, o poder que você tem para ser o sucesso, né? É esse lugar de ganho também, né? O que você está ganhando se mantendo nesse lugar de planejamento de fracasso, né? Será que é só uma motivação de vida? Tem aquela, não vou lembrar, mas tem uma música que fala, né? E se você chegar no seu último desafio, se você chegar no topo, se você chegar na sua meta, e aí depois, o que você vai fazer? Né? Depois tem o quê? A morte? Depois tem o quê? Se depois de você chegar nessa meta, nesse desafio, tem a morte, tem a solidão, você sempre vai criar fracassos consecutivos para você nunca chegar nesse ponto, nunca chegar nesse lugar, né? Se não vem nada depois, se a sua vida é motivada por essa luta diária para chegar nesse lugar inalcançável, porque se você chegar ali, você vai sumir, você vai desaparecer dessa existência, você vai morrer, você nunca vai criar a vitória, você nunca vai criar esse ponto, chegar nessa meta, né? Então, se a motivação de vida é isso, se você não tiver isso, você já não tem mais motivação de viver. Muita gente, em processos terapêuticos, a gente vê que chegou num determinado ponto da vida que tá tudo, que a pessoa chegou no seu objetivo, conquistou aquele casamento, conquistou aquele emprego, conquistou aquela casa, e aí bate uma tristeza, né? Um vazio, como se aquilo ali fosse o final da vida. A motivação da vida inteira foi chegar naquele ali, naquele ponto, né? E depois daquilo ali não tivesse mais nada, fosse só ladeira abaixo, né? Fosse só ladeira abaixo. É limitar a nossa vida num único objetivo. A vida é tão grandiosa, tantos lugares para conhecer, tantas coisas para fazer e aprender, tantas possibilidades imensas, e a gente se limitando num único ponto, lá na frente, né? Então, qual é a sua motivação de vida? Qual é a motivação de você chegar nessa meta que você está propondo na sua vida? Qual é a sua motivação de chegar nesse lugar? É simplesmente chegar ali e pronto, acabou? Ou tem coisas além disso? Ou tem coisas que você vê mais grande, mais grandioso? Por que você se mantém ainda nesse lugar de limitação? Se você é um ser divino, se você é um ser, né, que tem consciência, que essa vida é só um sopro da sua real existência, né? Se existem inúmeras possibilidades, por que você está se limitando? Por que você está planejando o seu fracasso? Por que você está escolhendo a morte? Tudo isso destrói e descria, escolhe diferente para você, né? Hoje eu estou aqui falando com vocês por um dia que o planejamento foi todo desfeito, né? Todo desfeito. E isso tem me ensinado a liberar os controles do meu dia, né? Eu sempre fui uma pessoa, até na época de escola, que tinha tudo organizadinho, fazia listinhas de tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora, tal, tudo bonitinho, bonitinho. Me pergunte se isso já deu certo alguma vez. Nunca, nunca, tudo que eu planejei, nunca eu fiz. Nunca deu certo fazer.
Se a gente ousar o ponto de vista de que foi isso um fracasso, o que eu planejei para o dia, eu fracassei, né? Vem a derrota, vem a frustração, vem a culpa, vem o julgamento de si mesmo por não ser produtivo. O que é produtividade para você? Que ponto de vista você está comprando sobre produtividade? Nunca o que eu planejei bonitinho funcionou 100%. Mas os dias foram me levando para onde tinha que ser, para quem tinha que estar no meu dia, para o que tinha que acontecer. Quando a gente controla, a gente limita as possibilidades. Vai que nesse dia não planejado, alguém aparece, te dá um sorriso e muda a energia do seu dia. Alguém aparece e te dá uma oportunidade. Olha como o foco muda. Porque a vida não é um saco de concreto que fica ali imóvel. A vida é movimento, é energia, é fluidez. Você está aberto a essas possibilidades que a vida está aí fluindo para você? Você está, que nem eu, né, no passado, planejando cada minuto do seu dia para se iludir, né, para acreditar falsamente que você está sendo produtivo e que você é uma pessoa que faz muita coisa e que você tem valor. Tudo que isso traz à tona destrói e descria, porque é tudo mentira. Tudo mentira. Nesse dia que já começou fora dos planejamentos e por isso eu estou aqui conversando com vocês, eu escolho não planejar fracassos. Eu escolho planejar um dia leve, um dia produtivo e leve. Um dia onde eu sou contribuição. O universo, eu escolho ser contribuição para quem chegar no meu dia hoje. É sair também do planejamento, né? E deixar se surpreender pelo universo, pelos acontecimentos. Como é para você soltar o controle e os planejamentos? Né? Eu falei que eu fazia tudo organizadinho, os planejamentos bonitinho, né? E eu fui professora de escola por muito tempo. E na escola a gente tem que fazer planejamento da aula, né? A gente tem que fazer planejamento, a gente tem que organizar, a gente tem que colocar tal, a gente vai começar com tal atividade. Eu professora de música, né? E eu dava aula para criança muito pequena. Diz aí se funciona. Não funciona. Nunca o que eu planejei foi 100%. Né? E na minha imaturidade, eu ficava frustrada por não conseguir realizar aquele planejamento. Eu ficava frustrada por aquilo não dar certo. E aí eu encontrava outras possibilidades. As crianças respondiam de outra forma, usava a minha criatividade. E se para você sair do planejamento de fracasso, você tiver que acessar o seu poder e o seu potencial de criatividade, de criação. Sair do controle de um planejamento que você pensa que é o adequado e ir para a criatividade fluir no seu dia. Por muitas vezes em sala de aula eu tive que deixar a minha criatividade tomar conta, sair daquele planejamento que não funcionava. Porque a gente está lidando com a vida é movimento, a vida é surpresa, né? E se você compra o ponto de vista de que não gosta de surpresas, cancela tudo isso e se permita se surpreender positivamente com a vida, com as possibilidades, né?
E se você coloca esse objetivo, porque eu estou falando de planejamento de dia, imagine um planejamento de vida, né? Se a gente planeja o nosso dia e no final você vê que você não fez nada, né? Vem a frustração. Mas se você optar por fazer o que é mais leve contribuição para o seu dia e deixar se surpreender, deixar a criatividade aparecer durante essas 24 horas, o que se cria? O que você pode acessar? Né? Se você sair desse planejamento de vida, onde você delimitou um limite, que até aqui na minha vida vai ser esse planejamento. Tem gente que faz isso, né? Quando eu vou trabalhar, quando eu me aposentar, eu faço tal coisa. Bota esse limite, essa meta de vida. Quando chega lá, não vê mais vontade de viver. Chegou na meta, e aí? Não vê mais vontade de viver. Né? Planejando fracassos e fracassos para nunca chegar no sucesso. Né? Como eu falei lá no começo da live, o sucesso muitas vezes não é um lugar conhecido. A gente tende a olhar mais para os nossos fracassos, para os nossos erros. E se a gente mudar o ponto de vista e todo dia a gente reconhecer uma vitória? A vitória e o sucesso naquele dia, que não foi exatamente como planejado, mas foi exatamente como foi, como tinha que ser. Você sai do reconhecimento do lugar confortável de estar errado, de ser a vítima, de ser fracassado, e vai para um lugar onde é confortável se ver um sucesso, se ver vitorioso, todo dia reconhecendo isso. Você para de planejar esse fracasso. Porque como eu falei lá no começo da live, a gente sempre planeja um lugar conhecido. Se a gente desconhece a alegria, a felicidade, a gente não vai planejar isso. Se a gente desconhece a vida em harmonia, a paz e a tranquilidade, a gente não vai planejar, não vai se permitir viver isso. Porque a gente tende, né, a nossa mente tende a criar sempre aquilo que a gente já conhece. Né? Se a gente desconhece um lugar de estabilidade financeira, né, tranquilidade financeira, a gente sempre vai criar a preocupação, porque a gente reconhece, a gente, né, é confortável, é conhecido, é um lugar conhecido, o desespero e a preocupação com o dinheiro, a gente vai estar sempre criando isso. Se a gente reconhece, né, aquilo que a gente já tem hoje, isso se torna um lugar mais reconhecido. É mudar mesmo a chave. Né? Em todos os lugares onde a gente está planejando o fracasso para não chegar nesse sucesso, porque nesse sucesso você vai ser o potencial imenso, o potencial criador, o potencial que você tem que ser nessa existência, né? Todo esse fracasso que a gente vai criando para não chegar nesse lugar, porque você vai ter que ser você vai ter que mostrar o seu poder, a sua força. Vamos destruir e descriar toda essa mentira. Porque quando você escolhe ser você, você vai incomodar o outro. Quando você escolhe ser a sua potência, você vai incomodar o outro. E a gente não quer incomodar as pessoas, né? A gente quer ser querido, a gente quer ser abraçado, a gente quer ser reconhecido, mesmo que a gente esteja em pequenez, mesmo que a gente receba migalha. E se você sair desse lugar e escolher ser a sua potência, mesmo incomodando as pessoas, se você começar a escolher falar, se posicionar diante das pessoas e ser essa potência, você está criando fracassos para não ser isso. Você está criando fracassos para não ser você, para não ser a sua essência vivendo no mundo. Né? Então, começar a olhar para esses nossos planejamentos do dia, da vida, das metas, onde a gente vai colocando várias
vários outros caminhos, né? Como se aquilo já não vai dar certo. É como se a gente já estivesse dizendo para o universo, eu quero isso aqui. Mas se isso aqui não der certo, pode ser isso aqui. Ah, mas isso aqui não der certo, pode ser isso aqui, tá vendo? Como a gente está deixando as coisas muito confusas. O que você quer? Você quer esse? Ou você quer esse ou você quer esse? O que você está escolhendo? Então você não está escolhendo a primeira opção. Você está escolhendo a segunda ou a terceira. Você está escolhendo os fracassos da primeira opção. Bom dia, querida. Né? Seja bem-vinda. Entende? Você não está planejando e observando esse caminho aqui. Você está já dizendo que esse aqui eu não vou conseguir mesmo, então eu vou para esse. Não, esse aqui também eu acho que eu não vou conseguir, então eu vou para esse. Se desvalidando sempre. Ah, eu não quero, né? E eu não tenho capacidade para conseguir esse daqui. Ó a mentira que você coloca, né? Então eu já vou olhar para esse outro aqui. Ah, mas esse daqui vai exigir muito da minha energia. Eu vou ter que abdicar dos meus finais de semana de shopping. Então eu vou para esse daqui. Não, mas esse daqui eu acho que dá. Mas aquele que você acha que dá é, sabe, um fracasso para você. Seu coração não expande, não é verdadeiro. Você quer aquele primeiro. Né? E tudo pelo medo, né, de estar num lugar desconhecido. De ser essa pessoa potente, essa pessoa capaz que você é, de colocar toda a sua capacidade no mundo e talvez incomodar as pessoas, né? Por não acreditar em você, por medo, né? E aí você vai colocando outras opções. Então, é esse o papo que a gente tinha para falar hoje, né? Hoje já foi um dia que já começou fora do planejamento, o meu dia já começou todo revirado, não era o que eu tinha planejado, então não vou olhar para ele como um fracasso, vou olhar para ele como possibilidades e no final do meu dia reconhecer as minhas vitórias, porque eu escolho me colocar nesse lugar de vitoriosa e tornar esse lugar de vitoriosa confortável para mim. Que aí eu vou criar mais disso, né? O que a gente olha, o foco, no que a gente coloca o foco, a nossa atenção, a gente cria mais disso. Se a gente olha no final do nosso dia, que a gente está cansado, exausto, a gente odeia o que a gente está trabalhando, a gente odeia o nosso corpo, a gente odeia, sei lá, respirar, a gente vai dar foco para isso. Se a gente coloca no final do nosso dia, que a gente, nossa, como a gente conseguiu, apesar de tudo, a gente está aqui, respirando, né? Com a saúde, ok, com uma casa, com um lar, com pessoas que dão suporte. A gente vai focar nisso e a gente ganha mais disso, né? Então, eu escolho sair desses planejamentos de fracasso. Você escolhe colocar a sua meta, né? Planejar isso, mas estar aberto às possibilidades. Porque, como eu falei, planejamento às vezes limita as possibilidades, né? Sair um pouco do controle de tudo isso e se permitir que o universo te surpreenda. Eu escolho. E você? Escolhe ser o potencial criativo que você é na sua vida. Sair da caixinha, que a vida é um saco de concreto, estagnado, parado, só para se sentir seguro de alguma coisa. Porque aqui dentro você não está muito seguro de você mesmo. Comenta aí para mim se você escolhe, né? Hoje é quinta, né? Nessa quinta-feira, né? É essa a nossa conversa de hoje.
né? Que vocês tenham um dia não planejado, cheio de possibilidades, né? E usando o seu potencial criativo e reconhecendo as suas vitórias diariamente. Né? Vamos finalizando. Gratidão por chegarem aqui. O vídeo vai ficar salvo para vocês reassistirem, fazerem as suas anotações. Às vezes, ouvindo a live, vem alguns insights e a gente começa a escrever, né? Começa a vir clarezas na nossa vida. Então, aproveita para assistir novamente, fazer as anotações, tá? Porque vai ficar salvo, certo? E continue acompanhando a gente, que de vez em quando eu faço essas lives surpresas por aqui, tá? Um ótimo dia para vocês, até um próximo encontro.